Olá, bem-vindos a essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nos ensinamentos de Marcos 8, versículos 22 a 26. Sabe? A cura do cego lá de Betsaida? E a nossa base é o devocional diário do Ministério Jesus Diário, com o pastor Rafael Medina. Nós somos parte do ministério, então essa reflexão é bem próxima para a gente. E logo de cara, uma coisa que o devocional sempre ressalta é que essa cura é diferente, né? Não é aquela coisa instantânea que a gente vê em outros momentos. Ela acontece, assim, em etapas. Tem um processo ali. Vamos tentar entender melhor isso juntos? Exatamente. E o pastor Medina sempre lembra do contexto, que é ah, fundamental. Isso acontece logo depois que Jesus meio que expressa uma frustração, né? Porque os discípulos não estavam entendendo bem quem ele era. Ele pergunta: vocês ainda não entendem? Então o devocional coloca essa cura física quase como uma lição prática, sabe? Uma metáfora sobre essa necessidade de clareza. Clareza na visão espiritual mesmo. Faz todo sentido. E seguindo essa ideia, o primeiro passo de Jesus é muito pessoal, né? Ele pega o cego pela mão, tira ele do meio do povoado. O devocional sugere que, às vezes, para ter cura, para ter transformação de verdade, a gente precisa sair um pouco do barulho, né? Do ambiente comum, e para um lugar mais íntimo, mais focado com Cristo. Isso. E aí tem o método que Jesus usa, que para nós hoje pode soar estranho, cuspir nos olhos e impor as mãos, mas como o pastor Medina explica, existia sim na cultura da época uma ideia de que a saliva podia ter propriedades medicinais. Então talvez Jesus estivesse usando algo que fizesse sentido para aquele homem, para despertar a fé dele. Uma ponte para a fé dele, talvez. Pode ser, mas o ponto principal, e o devocional bate muito nessa tecla, é que o poder não estava na saliva. Claro, estava em Jesus, unicamente nele. E é interessante como o devocional também mostra que cada cura de cegueira que Jesus fez foi de um jeito, cada uma única. Isso é um lembrete para a gente não ficar comparando, né, nossos processos de fé, de cura com os dos outros. Verdade. E depois desse primeiro toque, o resultado não é completo ainda. O homem diz: vejo pessoas, mas parecem árvores andando. É um avanço, sem dúvida, para Uhum. quem não via nada. Nossa. E o devocional valoriza isso. Ele não era cego de nascença, ele tinha uma lembrança do que era ver, mas essa resposta mostra bem essa natureza progressiva da cura, né? Uhum. Aí Jesus pergunta: tá vendo alguma coisa? Ele investiga. Exato. E isso leva para o segundo toque. Aí sim a visão fica perfeita restaurada. E aqui o devocional faz essa conexão direta com a nossa condição espiritual, sabe? Não só a dos discípulos lá atrás, mas a nossa. Hoje, muitos de nós já vemos alguma coisa de Jesus. Reconhecemos um pouco, mas a visão ainda está meio turva, tipo homens como árvores. A mensagem forte que o devocional tira daí é que Jesus quer mais para a gente. Ele quer nos dar uma compreensão clara, completa, de quem ele é e do que ele faz. Essa aplicação sobre a cegueira espiritual que o devocional sempre reforça é muito, muito relevante mesmo. Porque quantos de nós, né, mesmo caminhando com Jesus, ouvindo a palavra, participando da igreja, ainda temos áreas na vida onde a gente não enxerga direito a vontade de Deus, ou quem ele realmente é? O devocional traz quase um senso de urgência, sabe? Para buscar essa clareza hoje. Concordo plenamente. E é fundamental entender que essa cura física, ela aponta para algo muito mais fundo, como o devocional sempre repete, o reconhecimento de Jesus, a transformação que só vem pelo toque dele. Se a gente conecta isso com o quadro geral que o pastor Medina apresenta, ter essa visão espiritual restaurada, sabe? O discernimento afiado, isso não é luxo na vida cristã. É apresentado quase como uma questão de sobrevivência espiritual no mundo de hoje, para enxergar Jesus de verdade e não cair em cilada, né? Com certeza. E pensando em tudo isso que o devocional traz, ficam aquelas perguntas para a gente refletir, né? Será que a gente se acomoda com uma visão parcial de Jesus, com uma fé meio homens como árvores? A gente percebe que precisa de uma restauração mais profunda na nossa visão espiritual. E mais importante, a gente quer isso? A gente busca essa intervenção de Jesus para ver melhor? Sim, são perguntas essenciais. E os princípios que o devocional do pastor Medina tira dessa passagem são bem práticos para a nossa vida. A importância de buscar momentos de separação para ter clareza, sabe?
Sair do barulho. Manter o foco em Jesus, não nos métodos, não nos rituais. Rejeitar essa acomodação com uma fé ou visão pela metade. E confiar totalmente que Jesus quer e pode completar a obra que ele começa na gente. Então, fica essa provocação final, baseada nessa reflexão, o que significa para nós hoje, cada um na sua situação, pedir a Jesus um novo toque, para enxergar com clareza aquelas áreas da vida onde a visão ainda está meio embaçada, meio confusa. E antes de terminar, queremos deixar um abraço e um agradecimento muito especial para a nossa comunidade do Jesus Diário lá no WhatsApp. O apoio, a participação de todos vocês é o que nos motiva e enriquece demais o Ministério. Muito obrigada. É verdade. E fica o convite. Se você quer conhecer mais, quer fazer parte ou mesmo apoiar o Ministério Jesus Diário, acesse o nosso site jesusdiario.com.br. Lá tem os devocionais diários, como esse que a gente conversou hoje, e muito mais conteúdo. Até amanhã, se Deus permitir.